Por favor, a ideia é esta. Você pode, eu só vou tentar procurar a súmula aqui que eu estou falando. Tá? Ah, tá. Mas A pode gente falar tem que eu uma tô questão ouvindo. bastante importante por conta da reforma trabalhista, em razão da justiça gratuita. E há uma discussão grande sobre isso, especialmente em razão da constitucionalidade ou não dessa alteração legislativa. Houve um tribunal que já decidiu isso no pleno, se eu não me engano, a 4ª Região, dizendo que esse artigo seria inconstitucional, enquanto pendente de decisão, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que vai se manifestar, pronunciar exatamente quanto a isto. Enquanto ainda o Supremo não decide sobre isso, há algum efeito para essas decisões que tem, evidentemente, um caráter político, dos tribunais regionais se manifestarem individualmente pelo pleno dos seus tribunais, como foi feito lá na 4ª Região? Haveria algum impacto na decisão do Supremo isso, ou nenhum? Porque, na verdade, é uma questão bastante delicada da nossa área de atuação, né? E então, Muito boa a sua pergunta. o Supremo tratou isso pelo ministro Barroso, pelo voto do ministro Barroso, de uma maneira um pouco diferente, né? Então, assim, que não é o que a gente está acostumado a perceber. Então, não sei se teria aí alguma... Só complementando a pergunta dela, Flávio, só uma coisa, né? Veja, então, essa discussão com relação à DPF quer dizer o seguinte: por ADPF, tá, você pode obter o efeito vinculante. Não, por pode repercussão, cancelar a súmula. cancelar Não, estava a falando em súmula. cancelar a súmula do TST. Do Então, era veja, atacar a súmula do TST. Ou do STJ também, né, se for o caso, porque editada a súmula não tem quem mude mais, né? Então, E o tribunal passa a aplicar monocrático aquilo. Você não tem mais como subir, porque não vão voltar atrás. A decisão daquela DPF com a repercussão geral, né, da terceirização, cancelou o enunciado 331 TST, a súmula 331 TST. A decisão é sem dúvida, está cancelada. Eu até trouxe isso aqui, tem um resumo sobre isso aqui, já vou falar sobre isso se der Tá tempo. bom. Agora, com relação à pergunta da colega, né, eu acho que só complementando aí. Né? Não, só pode Pois passar. não, pode complementar. Não. Eu também acho que a dúvida dela é... Nossa, Veja, eu vou ser franco e lhe dizer que me parece que esse é o grande momento da Justiça do Trabalho. Sim. A Justiça do Trabalho pode fazer duas coisas: esperar o Supremo decidir, ou a Justiça do Trabalho pode ajudar na construção do sentido da decisão. E a construção do sentido da decisão é o enfrentamento do tema. Se não tiver enfrentamento do tema, quando o professor Peter Hebel fala numa sociedade aberta de intérpretes, é que todos participam. E se vocês têm competência para esta jurisdição, o fato de uma adita no Supremo pendente de julgamento não impede que vocês continuem julgando, não tem cautelar. Se não tem cautelar, continua isto. Se continua isto, continua produzindo efeitos, e vocês têm que assumir o espaço de protagonistas dessa discussão. Sensacional. Se vocês não assumirem esse espaço de protagonismo dessa decisão, o que vai acontecer? Quiçá vocês tenham um espacinho para falar numa audiência pública depois de 387 pessoas que vão ter dito alguma coisa. Por que não os tribunais discutirem nos seus estados isso e depois subirem ao Supremo Tribunal Federal e, quiçá, depois de reiteradas decisões e a decisão de forma divergente? Por exemplo, o que vai acontecer? Deixa eu lhe dizer. A estratégia das entidades sindicais é: vamos ver como é que a Justiça do Trabalho vai decidir. O que eu estou ouvindo da Justiça do Trabalho? Não, vamos esperar o que o Supremo vai decidir. Bom, mas se ninguém discute no Supremo e todo mundo está esperando a Justiça do Trabalho decidir, ninguém nunca vai decidir nada. Pode ser que alguém possa estar fazendo um agir estratégico da seguinte forma: não, vamos esperar que pode ser que esse presidente saia, volte um outro presidente da esquerda, nós seguramos esse debate mais 8 anos, renovamos o Supremo Tribunal Federal em mais 5 ministros e vamos botar lá gente só que vai decidir a favor da reforma trabalhista. Pode ser que alguém possa ter uma estratégia assim, política, institucional, que eu não consigo nem prever, porque é evidente, né, o que vai acontecer na política nos próximos anos. Fora isto, eu acho que o enfrentamento dos temas pela Justiça do Trabalho que estão chegando tem que ser feitos. E num tema desse, quando chegar no tribunal, tem que ter audiência pública, tem que ter enfrentamento, tem que ter debate, tem que chamar todas as entidades. E quando tiver dissídio jurisprudencial, o que vai acontecer? Alguém, se não forem com uma ação direta de inconstitucionalidade para lá, quando tiver o dissídio, já tem um tribunal decidindo. A FEBRABAN, alguém vai entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade. Nós vamos saber qual é a resposta daí. Porque, para propor... Por que as grandes entidades, as confederações sindicais dos empregadores não propuseram as ADCs ainda?
Porque ainda não tem dissídio jurisprudencial que é obrigatório na ação declaratória de constitucionalidade. Eu tenho que ter os tribunais decidindo de forma diversa. Então, o jogo está assim, ó. Entidades sindicais não discutem porque tem medo que o Supremo vai dizer. Alguns discutem individualmente e os tribunais não querem decidir sem o Supremo ter decidido. Enquanto isso, eu não tenho debate nem lá em cima e nem aqui embaixo. E as entidades que representam os empregadores não podem discutir, porque elas não querem a declaração de inconstitucionalidade, elas querem a declaração de constitucionalidade. Também não podem discutir, porque ainda não tem dissídio jurisprudencial. Então, nós estamos no dilema de Tostines, né? Quem que? Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Desse aí não vamos saber a decisão nunca. Agora, lógico, esse agir estratégico, eu estou aqui pensando em tese, como um professor que não é afetado diretamente pelo processo decisório, mas as entidades certamente sabem a estratégia que eles estão adotando. Agora, vocês, quando demandados, eu acho que esse enfrentamento deve ser feito pelos tribunais, porque essa contribuição é o que vai chegar no Supremo daqui a pouco, quiçá chegar antes do julgamento da ADI. Tá. Agora, se o juiz de primeiro grau desrespeita, tá, essa súmula, ou o entendimento do tribunal numa decisão de IRDR ou de incidente de assunção de incompetência, não tem problema, porque para ele não é vinculante essa decisão. Eu entendo que, veja, ninguém pode cometer crime de hermenêutica, não é sanção, não tem sanção disciplinar por isso. Tá. Né? Você está interpretando daquela forma. Então, mas, Flávio, no máximo, o tribunal, dependendo do caso, com a conformação, pode determinar que você decida de forma diferente, como você já recebeu uma cartinha como essa, né? Sim, não, agora até eu estava consultando, por isso que eu até pedi o apoio aqui. Sim. Né, porque tem algumas coisas que eu não estou vendo, eu só vejo o que acontece no meu gabinete ou no momento que eu participo do julgamento. Mas veja, já há reclamações, sim, tá, contra decisões de juiz de primeiro grau, não é isso? Ah, do próprio tribunal. Ah, tá, contra o juiz de primeiro grau, não. É contra a decisão de turma. Tá. Pode falar quais são. Eu não sabia dessas. Foram decisões de uniformização de jurisprudência e aí houve uma reclamação questionando se a turma estava aplicando corretamente a súmula. Duas que eu me recordo que já houve. O que aconteceu? Salvo engano, se entendeu que estava aplicado corretamente a súmula. Daí não teve decisão, não teve desfecho. Então, mas o pleno que foi até uma decidiu. que o Mansur relatou, Acho que foi? sim. me parece assim, eu não vejo eu acho difícil nós entendermos um sistema sem uma lógica de precedentes. Eu só entendo que hoje eles não são tão vinculantes quanto as pessoas pretendem que eles sejam. Em especial porque os magistrados nunca serão impedidos de decidir quando a ratio decidente for diferente. Tem um colega lá atrás que quer fazer uma pergunta. Pode, por favor. Eu entendi. Eu vou tentar responder a tua pergunta dentro de um tema que é importante. Como nós não temos mais muito tema, e se vocês deixarem, eu vou ficar até 8h30 da noite falando aqui, porque eu adoro falar. Tá, e eu não vou embora. Mas provavelmente alguém aqui deve ter um filho para buscar na escola, alguém, né? Eu, felizmente, como tenho uma mãe super-herói, ela tem 3 e ela toca os 3 sozinho, né? Eu só pago as contas lá em casa. Ultimamente, até o meu cachorro não me reconhece mais quando eu chego. Mas ela ajuda, porque a servidora ganha bem também. Bem, lógico. Então, por isso que ela é super mãe. Então, além de tocar toda a casa, ela trabalha e ajuda em tudo, né? Super mãe. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a DPF 324, que é sobre a DPF que tratou especificamente a DPF da terceirização. A DPF, e o recurso extraordinário 958252, com repercussão geral reconhecida, 7 ministros já se manifestaram nos dois favoravelmente para a autorização da terceirização. A tese principal aprovada lá foi: é lícita, porque agora o ministro Barroso está fazendo uma coisa muito bacana. Essa é a ideia dele. Ele disse assim: gente, está muito confuso essas decisões do Supremo. Vamos tentar criar uma tese e botar a tese no site. Isso vai ajudar. Porque assim, a gente às vezes critica, mas as coisas acontecem de um jeito não porque as pessoas querem, porque talvez ninguém tenha pensado naquilo. E o ministro Barroso deu essa sugestão. Vamos tentar tirar uma tese comum para publicar, então, sobre este tema. A tese é esta. Neste caso, a tese é a seguinte: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Essa é a tese da terceirização. Pode terceirizar? Pode terceirizar, mas está mantida a tese da responsabilidade da contratante. Ou seja, de alguma forma muda, mas não muda tudo, cara. Sim, a Né? parte da súmula 331 é mantida, então. Sim. A parte da Mas súmula que mas reconhece. reconhece a responsabilidade, mas Subsidiária. agora você pode ter... Porque eu vou ser franco que eu não consigo imaginar que no estado de coisas que nós vivemos, eu no meu escritório preciso ter toda a estrutura do escritório dentro do meu escritório. Que eu não posso terceirizar parte da estrutura do meu escritório. Até mesmo advogados do que trabalham para o meu escritório. Que eu não posso contratar pessoas que vão prestar serviço para o meu escritório vinculados a outra pessoa. Hoje isso não acontece no meu escritório, em razão do modelo que a gente tem de negócios, mas poderia ser dessa forma. Eu posso ficar Flávio Pancieri, advogados associados, o que eu faço? Eu só entrego memoriais, penso nas teses e faço sustentação oral. Basicamente é o que eu faço, que é o que dá tempo para eu fazer. E contratar um outro escritório, a partir do meu escritório, para fazer todo o trabalho no meio do meu escritório. Então, eu assino os meus contratos, penso as teses, mando alguém fazer, sustento e entrego memoriais. E o outro escritório toca tudo. Qual é o problema de eu fazer isso? Eu não vejo nenhum problema. E é lógico que essas pessoas vão conversar comigo, porque eu vou ter que explicar a tese para elas. Vou dizer, tal dia vai ter que estar pronto o trabalho. Tem que me mandar, me mande tal hora, me ligue, me responda. Olha aqui no WhatsApp. Mas ou seja, a modernização das relações de trabalho e emprego dado pela interpretação, eu sei que muitos dos senhores podem pensar de forma diversa, mas o ministro Celso de Mello, um dos mais conservadores do Supremo, diz o seguinte: para além de eventuais abusos cometidos na terceirização, que devem ser reprimidos pontualmente, sendo inadmissível a criação de obstáculos genéricos a partir da interpretação inadequada da legislação constitucional e infraconstitucional em vigor, que resulte na obrigatoriedade de empresas estabelecidas assumirem a responsabilidade por todas as atividades que façam parte de sua estrutura empresarial. Me parece absolutamente razoável a manifestação nesse estado de coisas que nós estamos vivendo hoje. Eu tentei extrair do voto dele e do voto da ministra Carmen os dois pontos centrais. Daí, ministra Carmen, que é o precedente daí que faz, né, que ganhou, né? Então, essa parte é a raça dissidente, né? A outra não é vinculante. Essa é a vinculante. Mas a outra perdeu. Tudo bem, ela perdeu, mas o enfoque da decisão, ela não vê o direito do trabalho, né? Não, mas é o que eu quero dizer assim, não estou nem defendendo se ela é melhor ou pior. Eu estou dizendo que a tese vencedora da rácio é essa. Sim, mas essa tese que o senhor construiu em relação à terceirização... Patrícia, no microfone, por favor. Essa tese que o senhor construiu em relação à terceirização é a mercantilização do trabalho, que é uma coisa que vai contra o princípio do direito do trabalho, que é você atribuir um valor à mão de obra que é disponibilizada por uma outra empresa. Então, isso aí vai de encontro aos princípios do direito do trabalho, e que isso não foi observado, no meu humilde ponto eu de entendo vista, perfeitamente sua da posição. decisão do Supremo. Eu então, entendo. aí fica um pouco difícil. Então, assim, porque aí eu vou lhe dizer, talvez o Supremo Tribunal Federal já esteja, talvez isso seja um grande aceno, é importante dizer isso, um grande aceno para a mudança da lógica, da natureza jurídica dos contratos de trabalho. Isso já é a resposta, entendeu? A votação na reforma trabalhista no Supremo será essa, 7-4. 7-4. O Supremo já... Não, eu não estou nem dizendo se é certo ou errado, e aqui a minha opinião, logicamente, é favorável aqui à decisão do ministro Celso de Mello, mas entendo que a sua opinião é o contrário, mas é porque o Supremo Tribunal Federal está adiantando que as relações de trabalho não existem mais contratos laborais com natureza jurídica distinta dos contratos civis. É isso que ele está dizendo. Ele já disse isso nessa decisão. Se você olhar o substrato, é isso. No voto da ministra Carmen Lúcia, ela disse: o Supremo Tribunal Federal destacou a terceirização não é causa... Exatamente o que você está me dizendo. E eu já separei porque eu sabia que viria um argumento como esse. A presidente do Supremo destacou que a terceirização não é a causa de precarização do trabalho, nem viola por si a dignidade do trabalho, enfrentando o seu argumento. Se isso acontecer, há o Poder Judiciário de impedir os abusos. Se não permitir a terceirização, garantisse por si só o pleno emprego, não teríamos o quadro brasileiro que temos nos últimos anos, com esse número de desempregados. Para Carmen Lúcia, a garantia dos postos de trabalho não está em jogo. É econômico. Não, mas deixa eu terminar agora.
Assim, mas aí ela está dizendo... Não, mas... Ela diz assim, ó, com a proibição da terceirização, as empresas poderiam deixar de criar postos de trabalho. Esta afirmação que ela dá agora é para concordar com você, na medida em que é quase um exercício de futurologia, né? Dizer que, com a proibição da terceirização, as empresas poderiam deixar de criar postos de trabalho. É quase a mesma coisa que a demarcação da Raposa Serra do Sol, né? Os ministros supremos deram uma volta lá em cima. É isso aí, tem que demarcar. O Supremo não pode demarcar terra, poxa. Deixa que o Poder Executivo cuide disso. Mas eles não cuidam. Bom, cada um com seus problemas. Tem que resolver no Executivo isso. Né? Não era responsável do Supremo. Aqui, me parece, esse exercício que faz, os ministros eles enfrentaram esse teu debate. Talvez não de forma satisfatória para o seu argumento. Lógico. Mas nem sempre. Nem sempre nós vencemos com os nossos argumentos. E aqui, me parece que o importante é compreender que, de alguma forma, nós não precarizamos na medida de afastar a responsabilidade, mas nós já entendemos um modelo de terceirização pleno. Pleno. Sem nenhum déficit mais. Eu entendo que... Eu vou lhe dizer que eu aprendi muito nessa relatoria minha da reforma trabalhista com todos os meus amigos laboralistas. Então, a gente tentou fazer uma comissão mais plural possível. Eu era de fora, eu era o professor de Direito Constitucional. E do lado eu só tinha, então, a Comissão de Direito Sindical, a Comissão de Direito do Trabalho, os advogados dos trabalhadores, advogados empregadores. E a gente tentar chegar a um consenso nesse embate. E o que nós percebemos, talvez, na reforma trabalhista, é exatamente uma mudança de mentalidade no país quanto ao que se espera das relações de trabalho e emprego, no que toca ao papel da Justiça do Trabalho. Sim. Não, eu não estou falando que eu estou defendendo isso, estou dizendo que nós percebemos foi isso. Né? Não, a comissão percebeu que o que se tentou fazer foi a inversão da lógica da relação. Me parece que isso é um risco. Mas como a Suprema Corte é a última que diz, nós só temos um jeito para romper com isso. Né? Ou nós triplicamos o número de ministros, duplicamos o número de ministros supremos agora, para tentar nomear só laboralistas para salvar, ou nós tentamos enfrentar, como eu estou sugerindo, né? Talvez aqui os tribunais tenham que enfrentar esse debate. Porque, assim, talvez nós não consigamos dizer que tudo é inconstitucional, né? Mas eu não tenho dúvida que diversos temas da reforma são inconstitucionais. E aí o colega lá atrás fez uma pergunta importante, né? Mas será que o melhor caminho é a reclamação constitucional? Quando o juiz de primeiro grau ou o tribunal decidir de forma diversa dessa decisão, o melhor caminho é esse, porque o recurso em si vai demorar anos para chegar ao Supremo. Esse aqui eu vou direto ao gabinete. E, monocraticamente, ele manda uma cartinha. Não é mesmo, doutor Cássio? Manda uma cartinha dizendo que a sua decisão já está sem efeito. E dando um pito ainda, né? Decida de forma correta. Não, é o seguinte, sua decisão está cassada. Ponto. Decida de forma correta. Não, decida. Se você vai prolatar uma nova decisão, se aquele processo deve ser jogado fora, isso não é esclarecido. Sim. Isso fica por conta do que cada juiz vai fazer. Eu não sei se algum colega já teve reclamação, né? Mas eu me assustei quando eu recebi, falei, agora eu vou em cana. Né? E segundo, eu falei, e agora? Sua decisão está cassada. Ponto. Quando você receber uma reclamação constitucional, fique tranquilo, uma decisão em sede de reclamação. Isso não é uma reclamação administrativa disciplinar. Se for administrativa disciplinar, conte comigo também, que eu atendo muitos colegas no CNJ. Já distribuindo cartezinha. Cara. Modéstia à parte, sou o advogado com o maior número de procurações na história do CNJ defendendo magistrados. Então, não se preocupe que crime de hermenêutica nenhum até hoje foi punido, pelo menos nenhum cliente meu. Você pode decidir de acordo ainda com... Mas pela Agora, lei... eu queria mostrar para vocês um número aqui que eu fiz aqui. Onde é que está isso? Puxa. Flávio, pela lei do serviço público... Tem um número aqui bacana. Quando o servidor desrespeita uma decisão vinculante, ele está sujeito... É crime, né? É crime de responsabilidade, não é? Não. Vocês decidirem... Não há crime de hermenêutica. Se você interpretou aquele dispositivo de uma forma diversa, ninguém pode ser punido por ter interpretado... Fiquem tranquilos quanto a isso. Não. Agora, se vem uma ordem do Supremo mandando você fazer diferente, você não fez,
Aí pode discutir desobediência, obstrução da justiça, sabe, Sim. né, como eles vão interpretar. Nunca vi aplicar o direito penal nesse caso, né? Talvez venha uma ordem dura. Assim. Eu tive um caso, nós atuamos esses dias, bem interessante do Supremo, que era o gabinete do ministro X, para não citar nomes, e o ministro anula uma decisão lá do tribunal da região norte do país, dizendo tem que refazer a prova e permitir... Não, está anulada esta decisão porque ela não leva em consideração isso. Em decorrência da anulação, tinha que refazer a prova. Aí o juiz, não, anulei a decisão, só que não toma nenhuma outra decisão, continua preso o sujeito. Aí nós voltamos para o ministro, dizendo, aí entramos com embargo de declaração. Ele falou, não, tem que esclarecer, isso aqui é o ministro Supremo, ele que deu a decisão pela metade. Bom, eu, de forma logicamente razoável, levei ao ministro. Ministro, o senhor magistrado de primeiro grau disse que o senhor deu a decisão pela metade, não me disse o que era para ele fazer, então o senhor tem que decidir. Bom, demorou 5 minutos para sair uma decisão do gabinete, dando uma babada, né, no magistrado que não havia interpretado. Mas dá sanção disciplinar isso? Não, não dá. Não dá. Agora, tem um dado interessante, já que nós estamos falando de reclamações constitucionais, hoje no Supremo, preciso entenderem o tamanho disso, tramitam 3.000 reclamações constitucionais. 3.000 reclamações. Isso. A reclamação cabe nas seguintes hipóteses. Preservar a competência do Supremo, vamos imaginar que você decida algo que é a competência do Supremo. Cabe reclamação para o Supremo, ou um tribunal qualquer decida. Reclamação para o Supremo. Segundo, garantir a autoridade das decisões do STF. Sejam decisões monocráticas ou decisões colegiadas para um caso concreto, e neste caso concreto, o juiz da base ou a administração não cumpre a decisão. Cabe reclamação também. Tá? Vou dar um exemplo. Tivemos uma decisão há muitos anos, 2009, contra o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no que toca a um concurso para cartórios, que determinava a anulação de um concurso e o sobrestamento imediato de todos os atos, inclusive impedindo que tomassem posse todos os concursados. Nós conseguimos impedir a posse. O tribunal fez o quê? Esperou a véspera da Páscoa e começou a dar posse para todo mundo na Páscoa, não estou brincando, no feriado, para nós não termos para onde correr. Aí eu, logicamente, sugeri a todos os meus clientes que pegassem os seus acervos, botassem em caminhões e fugissem dos cartórios, óbvio, para não ter acervo para transferir, até que a gente conseguisse uma decisão favorável. Mas muitos não tiveram coragem de fazer o que eu sugeri, porque nós estamos cumprindo uma ordem judicial, eles que estavam descumprindo. E na Páscoa não precisa abrir, some com o acervo. Né? Parecia evidente. E o tribunal atropelou a decisão do Supremo, na maior parte dos casos não deu tempo, fomos com reclamações no mandado de segurança, era um mandado de segurança direto no Supremo, com a decisão do CNJ, e no mandado de segurança nós entramos com uma reclamação direto no mandado de segurança. Dependendo do gabinete que isso cair, por exemplo, o Marco Aurélio entende que não cabe reclamação nesse caso, todos os outros entendem que cabe. Mas só ele entende que não cabe. Então, todos os outros entendem que cabe, porque tinha uma decisão do Supremo dizendo que não podia dar mais andamento, e o tribunal estava descumprindo a decisão. Então, cabe reclamação. Casos individuais. Para além disso, senhores, temos ainda os casos decididos em controle concentrado e de súmula vinculante do plenário. Toda vez que alguém decidir de forma diversa, não do extrato da súmula, mas das razões do extrato das razões de decidir daquela decidida pelo Supremo, cabe reclamação constitucional direto ali da decisão do magistrado de primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal. E isso está tomando um corpo tal que é isto. Existem 3.000 reclamações tramitando hoje no Supremo. Esse levantamento é dessa semana no Supremo. Ou seja, nós estamos com um volume de descumprimento de decisões muito grande. Supostos, né? Suposto. Isso, supostamente uma série de decisões que vêm sendo descumpridas. É verdade que dessas 3.000, já uma série delas pretendem discutir também, Cássio, essa possibilidade das decisões em sede de recurso extraordinário, porque as pessoas já sabem que a hora que for enfrentado de volta um tema que tem a relevância daquele que tinha a progressão da pena, que eram muitos afetados, o Supremo vai dizer que as decisões em sede de controle e constitucionalidade também têm efeito vinculante erga omnes. Me parece que de forma inconstitucional o Supremo dirá isso. E por que inconstitucional?
Porque se a súmula vinculante existe, esta é a fórmula, é o caminho. Só que eu preciso de 8 ministros. Quantas decisões nos últimos anos os senhores lembram de 8 ministros estarem decidindo? Atenção, não dá para editar súmula vinculante na reforma trabalhista, porque é 7-4. Entendeu? Por que as centrais sindicais não estão indo ao Supremo? Porque daí os tribunais podem continuar decidindo. Se for o Supremo em sede de controle concentrado, a decisão por 6-5 faz efeito vinculante erga omnes. Para editar a súmula em sede de controle difuso, eu preciso de 8 votos. Hoje, 7-4. E esse 7-4, ao que me parece, será repetido em quase todos os temas da reforma trabalhista. E daí não vai ter súmula vinculante na reforma trabalhista. Se não houver súmula vinculante na reforma trabalhista, ninguém está obrigado a aplicar a decisão do Supremo. Vão ter que chegar tudo em sede de controle difuso lá. Lógico, após reiteradas decisões em matéria constitucional e divergência jurisprudencial, o que vai acontecer? As confederações sindicais dos patronais entrarão com ações declaratórias da questão material a ser discutida na reforma trabalhista, para que o Supremo pacifique de uma vez. E a ação declaratória tem vários efeitos daí, é importante dizer. A cautelar na reclamatória tem, inclusive, seu efeito fundamental, que é a suspensão de todos os processos em andamento no país. Quando foi criada a ação declaratória em 2004, essa sensação do, nossa, era o frisson, né? Meu Deus, as ações declaratórias de constitucionalidade vão engessar a justiça brasileira. Não, não foi verdade. Foram pouquíssimas ações declaratórias, porque como a ação direta e a ação declaratória têm efeito dúplice, né? Às vezes o sujeito pretende não entrar, porque vai que sai com o resultado contrário. Mas na reforma trabalhista, como o quadro já se apresenta como um quadro de 7-4, já meio constante, já dessas decisões anteriores, eu acho que a própria terceirização é um prelúdio, é um prenúncio, né, dessa decisão que virá lá na frente. Essa suspensão tem prazo? Tem, 180 dias. Passado isso? Volta os processos a tramitar. Nós estamos com Não, mas numa ação declaratória? 180 dias. Depois disso, pode continuar julgando. Pode continuar julgando depois disso. Mas o... Pois não. Extrapolado o prazo. Neste caso, tem determinação ou não? Ah, tem determinação. Bom, então, se tem determinação, ao que parece... Percebam, é importante... Eu queria fazer um registro histórico aqui para vocês, porque é história de tempo, né? De quando isso... O efeito vinculante erga omnes das decisões do Supremo não foi conferido nem pela Constituição e nem pela lei. Foi o Supremo que disse que eles tinham efeito vinculante erga omnes nas decisões de controle concentrado. Foram eles que disseram, na década de 70, e eles que construíram essa instrumentalidade dos efeitos de sua própria decisão. Então, como eles estão dizendo agora que o senhor Itadir também não deve ser respeitado, ao que parece, eles podem ter razão. Nessa circunstância, então, se eu retomo a ação... Pode vir uma reclamação dizendo, mas no máximo é isso, vai ter uma reclamação. No máximo vai pintar uma reclamação por aqui. Mas, quiçá, se vocês começarem sistematicamente, todos retomarem e começar a baixar um monte de reclamação no gabinete do ministro, quiçá, ao invés de ele ficar despachando as reclamações, ele bota para julgar a DC, né? Eles que não me ouçam, né? Essa DC ela vai exatamente nessa linha de aproximação com o direito civil, porque a ideia base que o Barroso diz na decisão dele é que se existe uma lei que fala que no motorista freteiro não existe vínculo de emprego, então não existe vínculo de emprego. Sim. Veja, é importante dizer que o ministro Barroso ele sempre foi um progressista liberal na economia, né? Então, assim, ele é bem liberal na economia. Então, para ele, as relações são civis. Ao que me parece, assim, pelas conferências, posições, meus últimos 22 anos de convívio aí, vem a lógica de um contrato civil. E ele quer... o que me parece que poderia ser salutar é que as entidades fossem pedir a ele que julgasse logo, né? Parece que faltou, É. parece que faltou para junho.
Ah, está pautado. Bom, então vai julgar agora, né? Aguardar mais um pouquinho aí para que o Supremo julgue isso. Mas, senhores, eu vou deixar com os senhores esses temas e queria dizer, por fim e ao cabo, porque meus 5 minutos já se foram já há algum tempo do encerramento, dizer que a jurisdição constitucional é um espaço de um debate democrático e político. A jurisdição constitucional, quem diz que é um debate técnico, científico, é porque não entendeu ainda como se constrói a democracia. O Poder Judiciário é um ator fundamental nesse espaço. As audiências públicas no controle de constitucionalidade feito pelos tribunais são fundamentais. O debate quanto à reforma trabalhista, que pode ser realizado por vocês, para que sirva como elementos da razão de decidir da Suprema Corte Brasileira, ela é fundamental. O que nós não podemos é aguardarmos um desfecho daquilo que já nos avizinha, que virá em conta-gotas, mas nós sabemos o resultado. Nós podemos nos calar e esperar que eles decidam sem que nós nos manifestemos, ou aqueles que são favoráveis e contra podem discutir no âmbito dos estados via controle difuso. Minha pretensão hoje era não trazer muitas respostas, mas trazer uma série de inquietações aos senhores quanto à jurisdição constitucional, quanto a essa percepção da jurisdição constitucional que eu tenho, que é uma jurisdição constitucional de autocontenção, mas é uma jurisdição constitucional com a participação de todos de verdade. E esses elementos, esses instrumentos cotidianos, na construção do processo decisório, me parece que quanto mais clarificados para todos, certamente nos permitirão melhores decisões. Não apenas pelos 10 minutos que a lei nos garante na sustentação, doutor Cássio, né? Mas eu, certamente, a próxima vez que vier ao tribunal, farei questão de arguir a inconstitucionalidade do regimento interno e quero que seja decidido antes, né, do julgamento da minha sustentação oral. Farei uma preliminar da inconstitucionalidade dos 5 minutos. Mas, brincadeiras à parte, eu queria dizer aos senhores que nós precisamos compreender o modelo de controle de constitucionalidade como um modelo que todos nós participamos. Ou seja, quando nós não compreendemos o sistema e aguardamos a construção de um sistema que já está posto desde 1891, e o porquê isso? Porque quantas vezes eu vejo os advogados, ou então os magistrados, e daí, Cássio, independente da vinculação, magistrados decidindo temas que o Supremo já decidiu, com a mesma causa de pedir, com os mesmos pedidos, que o Supremo já enfrentou, e os magistrados decidindo de forma diversa, talvez imaginando que aquilo era fazer justiça. O que, na realidade, a estabilidade do processo decisório é um elemento tão fundamental para a democracia como qualquer outro direito fundamental. Ela é tão estruturante, e aqui me parece que participarmos desta construção, como a colega, como é o seu nome mesmo? Como a Patrícia aventou, como o Cássio disse já em outros momentos na conversa que tivemos, participar dessa construção agora, para não esperar essa decisão futura, que não será alterada nos próximos 20 anos. E por que talvez não foi pautado agora esse tema das prisões de segundo grau agora? Porque a decisão não está madura ainda. Porque quando pautada agora, não voltará para o pleno nos próximos 10 anos, porque não tem cabimento isso. E nós precisamos construir isso juntos. Se vocês são a favor, são contra, vamos construir um debate público de verdade sobre isso, independente das nossas militâncias, mas sim com as nossas causas jurídicas. Jurista tem causas, juristas não são militantes. Mas nós precisamos enfrentar esses temas. Eu acredito que a grande pauta daqueles que são contra a justiça do trabalho é defender que há uma natureza sui generis das relações de trabalho. E, portanto, o contrato de trabalho não é um contrato civil. Esta é a grande pauta que deve ser enfrentada nas decisões locais. Aqueles magistrados que não entendem assim defenderão que é um contrato civil e, portanto, os tribunais poderão participar dessa decisão ou, então, aguardar que a Suprema Corte dê a decisão que nós já sabemos qual é. Né? Somente aqueles que não querem ver, não perceberam ainda a decisão lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Basta analisar o agir estratégico das próprias confederações sindicais, que não querem discutir esses temas perante o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado por terem me ouvido e espero que tenha sido muito produtiva a tarde.